o dia da reforma, né? Isso. Protestante, que aconteceu há 506 anos atrás. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517. Então, fazendo hoje exatos 506 anos. Por que isto aconteceu, irmãos? Vale a pena a gente saber. E os nossos crentes precisam conhecer a nossa história. Porque o mundo hoje aí, quando eu falo hoje, eu estou falando hoje literal, 31 de outubro, estão focados numa festa pagã, Verdade. mundana e infernal. Estaremos falando sobre ela, se houver tempo. E vamos falar como ela começou, aonde começou, né? Tudo bem. Mas a nossa parte é nos voltarmos e dedicarmos à nossa história. Por que reforma protestante? Por que isto? Porque Martinho Lutero, ele não queria uma nova igreja. Não. Ele queria simplesmente que a igreja voltasse Isso. ao seu tronco, à sua origem, às suas raízes. Exatamente. Ele não queria que fazer uma igreja luterana, por exemplo, não. Ele queria realmente reformar, né? Trazer de volta a essência. Porque olhe bem, queridos, no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, ali está o dia exato da inauguração da igreja do Senhor Jesus. Conforme ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, após aquela declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, olha, sobre esta pedra, essa pedra aqui é a pedra da declaração de Pedro. Não é de Pedro, conforme a igreja romana alega. Porque Pedro, no grego, é Petros. Pequenos fragmentos de pedra que cabe até numa mão. Jesus, ele não é Petros, ele é Petra, que quer dizer pedra grande ou um rochedo. Então não é sobre Petros, é sobre Petra. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então Jesus disse, olha, sobre esta tua declaração, sobre esta Petra, que sou eu, a rocha dos séculos, o rochedo eterno, edificarei a minha igreja, e as portas ou portões do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto isso é verdade que o próprio Pedro, nas suas epístolas, ele disse que quem era Jesus? A pedra angular da esquina que os homens rejeitaram. O próprio Pedro disse que Jesus é essa pedra, o alicerce. Né? Muito bem. E essa igreja, ela tomou forma universal. Porque ela saiu de Jerusalém, foi para Antioquia da Síria, dali para Constantinopla, Roma, e a partir de Roma, que era a capital mundial do império, a igreja se espalhou. E é por isso que ela tem um nome, na época, depois foi colocado como Igreja Católica. Porque o termo católico quer dizer universal. É por aí. Exatamente. Entendeu, irmãos? E assim foi nos 3 primeiros séculos. Uma igreja pura, boa, sadia, viva. Até que, a partir dos anos 312, já no 4º século, o imperador Constantino entra na igreja. E com a sua entrada na igreja, tudo muda. Ele torna a religião estatal. A igreja virou um estado. E a partir daí,
começou a sofrer influências terríveis. Porque aí misturou-se religião com política. E quando isso acontece, não é bom. Essas duas coisas precisam subsistirem, mas paralelas. Veja que em Israel tinha as duas funções. O rei era o cargo político e o sacerdote era o cargo religioso. Então o sacerdote, ele não reinava e nem o rei fazia serviços sacerdotais. Haja vista que reis que tentaram fazer isto se deram mal, leprosos ficaram. E o que se vê a partir de Constantino é que essa norma sofreu uma influência tão grande que até hoje, com a questão da reforma, você vê sacerdote e rei fazendo a mesma função. Ou seja, política e religião, religião e política. Eu quero até comparar religião e política como duas linhas de trem. Sabe? Veja que as duas linhas vai do começo ao final paralelas. Se as linhas se cruzarem, o que vai acontecer com o trem que está em cima? Vai descarrilar. Exatamente. Ela tem que começar e chegar no seu final naquela mesma posição. E em cima vai o trem, né? Lá em Portugal, os comboios. Isso. Né? Então, o que ocorre é isto. E veja que Satanás, ele é tão astuto e inteligente que ele vai manter esse padrão na grande tribulação. Tanto é que ele vai dar o seu poder ao anticristo e este, por sua vez, vai nomear o seu companheiro para liderar a religião, o chamado falso profeta. Então veja que o anticristo vai comandar o poder político e o falso profeta vai comandar o poder religioso. E foi sempre assim que funcionou. Se misturar dá problema. Dá problema. Israel fez isto. Tinha o rei, que era o lado político, e o sacerdote, o lado religioso. E o profeta também era um lado religioso. Mas o profeta já tinha uma situação mais intermediária, né? Muito bem. E o que acontece com a igreja a partir dos anos 312, houve uma mistura só. Então, no que o imperador entra na igreja, ele começa a misturar as estações. E como ele era o imperador, tinha o comando de tudo, a turma foi se submetendo. E é daí que surgiu, né, muitas situações. Culto aos santos, o celibatário para os padres, as indulgências. E a igreja tornou-se muito rica. E quando ele oficializa a igreja como Estado, ele dá ao Papa poderes, sabe, político totais. Religioso, né? Meu Deus. Totais. Ao passo que, a partir de um certo momento, todos os reis eram submissos ao Papa. Nenhum rei assumia o trono se não tivesse sob os auspícios do Vaticano, de Roma, do Papa. Ele tinha plenos poderes. A igreja enriqueceu muito, muitas eram as terras dadas à igreja. Enfim. E por fim, né, começaram nas indulgências, vendendo perdão de pecado. A igreja fazia cobrança de impostos mais que dízimo dos seus fiéis. E assim ficou, irmãos, por 1205 dias. E agora a igreja resolveu fazer o quê? Naquela época, a igreja romana, vamos tirar o termo católico, apostólico, colocar só o romano aí. Isso. Que ela se romanizou
e começou a abraçar as festas pagãs, as religiões pagãs. Abraçou tudo. Abraçou. Virou um verdadeiro sincretismo, ecumenismo. Inclusive esse Elohim que está aí, que ele é nascido lá na Irlanda, Isso. na Escócia, país de Gales, ali no Reino Unido, que era antes, viu, de chegar o cristianismo lá. Só para vocês terem uma ideia como que a igreja romana resolveu adaptar, que o dia de Todos os Santos, que era em homenagem aos nascidos, os mortos, aliás, isso era feito no mês de maio. No mês de maio. Como lá os celtas, né, os irlandeses, Exatamente. eles comemoravam isto, né, nessa data, de 31 para dia 1º, que eles queriam... O que é que eles tinham medo? Diz que naquele dia do ano, aqueles espíritos que morreram naquele ano, eles ainda tinham, durante aquele ano eles vagavam para depois seguir o seu destino. É por isso que eles acendiam fogueiras, lanternas, que era para iluminar o caminho deles, para eles seguir o caminho para a eternidade deles. E quando eles vinham, segundo a lenda deles, né, ali, o que eles encontrassem pela frente, eles podiam, eles estragavam plantações, matavam vidas, aqueles negócios. Porque a humanidade antiga sempre viveu disso, gente, de lenda. Não vê as mitologias gregas, né? Isso, verdade. Tudo é na base da lenda, da mitologia, porque a deusa tal casou-se com Deus tal, que é tudo lenda, tudo mito, não tinha nada de verdade. E é por causa disso que essa figura dos fantasmas, almas de outro mundo, prolifera até hoje. Nos interiores aí tem gente que acredita em almas de outro mundo. Alma penada, né? Alma penada, né? Por falta de... E o diabo aproveita isso. Ele aproveita a ignorância do povo. Isso aí. E aparece mesmo. Os espíritos malignos aparecem, né? Como se fossem pessoas que faleceram. Isso. Sabe? Para enganar. Para enganar. Quando a Bíblia diz que quem morre não volta. Isso aí. O crente vai para o paraíso, o pecador vai para o Hades e não volta. Isso aí. Mas o diabo que imita tudo, né? Paulo diz que ele não se transfigura até em anjo de luz. Anjo de luz, olha só. Então ele imita. Eu já conheci casos e casos assim, né? De pessoas que contaram para mim de ver pessoas falecidas até com a mesma roupa com que foi enterrada. Sério, pastor? É. Meu Deus. Isso aconteceu lá em Marataízes, da pessoa aparecer. Mas era a pessoa. Eu falei, não, meu irmão, não era a pessoa. É um espírito maligno que vem justamente para confundir. Isso aí. E a pessoa não é crente, porque quando é crente, expulsa no nome de Jesus e acabou. O diabo não engana. Mas quando a pessoa é descrente, aí surge, né? As histórias dos sacis pererês. Sim, mula sem cabeça. Mula sem cabeça, lobisomem, olha só. E o pessoal acredita. Chupa-cabra, ai meu Deus. Inclusive aqui no Brasil, quer dizer, a festa de Halloween é lá nos Estados Unidos, mas aqui, além disso aí, eles colocaram, né, o dia do Saci, que é hoje também, que é para introduzir no folclore brasileiro, que são justamente as figuras brasileiras, entendeu? Sim. Do folclore desta área, né? Porque, embora hoje nos Estados Unidos essa situação ficou muito mais forte, Isso. que envolve milhões de pessoas, mas a origem dela está no Reino Unido, né? Exatamente. E justamente a igreja romana, o que é que ela fez? Então transferiu essa festa, esse dia que, para lembrar dos mortos, que já era uma festa pagã romana também, tá vendo? Que se fazia no mês de maio, que a igreja católica romana abraçou e trouxe para 1º de novembro. Já que o Halloween, que quer dizer véspera, né? Isso, véspera de Todos os Santos. Véspera de Santos, então ficou dia 1º, dia de Todos os Santos, e o Halloween no dia 31, que é a véspera, olha só. Isso. Então, a Igreja Católica transferiu para essa data, para acoplar, para abraçar, para colocar no seu bojo. Então, veja como era essa igreja, como ficou. E essa história do Halloween, isso é lá do século, né? 14, 13, 14, nos idos de 1445, 1450. Nos Estados Unidos ela já veio aparecer por volta do meado do século
19, né? 20, enfim. Mas veja que a Igreja Católica abraçou tudo isso. Isso é uma das muitas coisas. Até que Lutero, lendo esse texto que você acabou de dizer, ele passou a entender que a salvação não vinha pelas obras, por pagamento de indulgência, por essas coisas, e sim pela fé. Quando ele lançou as 5 solas, né? Isso. Ele lançou aquelas 5 solas, que é somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente pela graça, somente por Cristo. Isso aí. E tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Está entendendo? Então, o que Lutero queria era combater estas heresias que foram introduzidas dentro da igreja. E a coisa não começou com Lutero. Já no final do século XX, já se ouvia falar nos valdenses, lá na França, que estava se levantando contra isso. O Pedro Valdo, seus irmãos. E vieram outros antes de Lutero, já lutando por essa reforma, ansiando por essa reforma. Joe Hus, né? Ele aí, né? Joe Hus. Esse aí, por exemplo, 100 anos antes, né? Aham. História linda. Exatamente, quer dizer, que quer dizer ganso, né? Ganso. Então, incendiaram ele vivo. Na fogueira. Porque ele quis se levantar e se levantou, mas ele disse claramente: hoje vocês matam um ganso, daqui a 100 anos levantar-se-á um cisne. Aleluia. Que vocês não poderão matar. Uma verdadeira profecia, né, sobre Martinho Lutero, que justamente nasce em 1483. Meu Deus. Hein? E aí, o que acontece, né? Lutero foi perseguido, o Papa o condenou à morte, tentando matá-lo, mas veja que ele não queria fazer uma nova igreja, ele queria era fazer pelo menos uma reforma, se não de tudo, de algumas coisas principais. E o rompimento só veio 4 anos depois, e não da parte dele, em 1521, quando o Papa excomungou Lutero. Ele foi excomungado. Na nossa linguagem, ele foi excluído. Isso aí. Banido, em definitivo. Então não foi ele quem rompeu com a igreja romana. Foi a romana que rompeu com ele, o excomungou. E com o advento da imprensa, né, de João Gutenberg, olha, tudo casando certinho, né? Aí facilitou quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, folhetos, escrito, etc., né? E ali a coisa se propagou muitíssimo, principalmente as suas teses sobre o assunto. 95 teses. Exatamente. Aí depois dele se levanta Calvino, que foi contemporâneo dele, né? Isso. E outros, e começou então esses movimentos protestantes, daí surgindo as denominações. Zwingli, o Martin Bucer. Exatamente. Aí lá vem os anabatistas, os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, os metodistas, etc. Os chamados tradicionais, né? E mais por fim, o movimento pentecostal, né? Isso aí, na Rua Azusa. Daí para frente. Então você vê que se passaram então 506 anos e estamos aí. E fico eu a pensar se já não precisamos de uma nova situação. Porque se Israel falhou naquilo que Deus queria para ele, né, porque Deus queria que Israel fosse o seu porta-voz. Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu porta-voz às outras nações que não o conhecia, a partir de Abraão. Que na época de Abraão, 430 anos depois do dilúvio, o mundo já estava tão deturpado, deteriorado, como na época de Noé.
Noé foi o 10º depois de Adão. Como Abraão foi o 10º depois de Noé. Já merecia até um outro dilúvio. Na verdade é isso. Verdade. Por que não veio o dilúvio? Por quê? Cada promessa, né? Porque Deus, o que é que ele diz para Jeremias? O que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Então ele fez uma aliança com Noé, que não mais mandaria dilúvio sobre a terra. Mas é claro, viu? Os dilúvios agora vêm de outras formas, entendeu? Que é juízo. Dilúvio é juízo. Qual foi então? Começou o dilúvio ali, quando o povo se deteriora, Nimrod começa já a montar o seu império, e começa a exaltação, a arrogância do homem, com os imperialismo, conforme consta hoje, chegando até o ponto daquela torre. Então Deus se vê obrigado a misturar as línguas. Aquela língua ali fosse perto de juízo. Porque no que eles se confundiram, se embaralharam todo e tiveram que parar com tudo. E começou outra série de consequências. Veja que até ali a língua era universal. Isso aí. Se você for contar, olha que eu estou tirando da dispensação da inocência, que a Bíblia não é precisa quanto tempo, mas a dispensação da queda foi 1656 anos. Com mais 427 do governo humano, veja que está passando de 2000. Isso quer dizer que mais de 2000 anos o mundo falava uma língua universal. De Adão para cá nós estamos em torno de 6.000 anos, então veja que a terça parte dessa quantidade de anos, a língua era única. Faça o cálculo aí, 1656 mais 427. É por culpa disso aí que eu tenho que aprender outros idiomas, né? Tem que aprender inglês, Tem espanhol. que aprender se quiser falar. É uma dificuldade. É. Não, e aí tem idiomas, Pelo amor de Deus. É fácil aprender o mandarim, né? Pelo amor de Deus. Tentei aprender ucraniano recentemente, pastor, desisti. Falei, não, deixa pra... Tá vendo? Deixa pro meu amigo lá da Ucrânia, não dá pra mim não. O próprio russo, né? A língua Nossa russa, vida. né? E lá fora, como eles acham difícil o nosso português. Acha mesmo, é verdade. Né? São muitos os sinônimos, etc. Então, queridos, foi um verdadeiro juízo isso. E quando Deus olha, o que é que ele vê? A exemplo dos dias de Noé, um mundo apodrecido outra vez. Desse jeito aí. Assim como ele levantou Noé, agora ele levanta Abraão. E Deus sabe, né, que uma pessoa só pouco faz, né? Uhum. Então o que é que ele aproveita aqui? De Abraão, a sua semente. Isaac, Jacó, os patriarcas, uma nação. Essa nação que saiu de Abraão, que saiu de Isaac, que saiu de Jacó, com seus princípios bíblicos, já. Porque agora Deus falou com Abraão. Fez de Abraão um profeta, um mensageiro, que passou para o seu filho, este passou para seu filho também, aí já é avô, filho, neto, e neto por seus descendentes. Para que esta nação, aí vem Êxodo 19, 5 e 6, que Deus queria fazer desta nação um reino sacerdotal. E ser os mensageiros dele, Deus, para as outras nações. Israel não entendeu isto no seu pleno, na sua plenitude. Então o que é que Israel fez? Quis se isolar, querendo Deus só para eles. Mas fez o seu próprio templo, e aquelas leis ele não queria espalhar, queria ficar só para ele, seus sacrifícios. Jonas é um exemplo disso, né? Nacionalismo puro, hein? Olha como Jonas pregou com raiva para os ninivitas. Acho que foi a pior pregação, hein, pastor? E Deus sacudindo, Deus fazendo... Quer dizer, Jonas amando mais uma aboboreira do que almas. Olha só. Termina um livro de uma forma... chega a ser revoltante, né? Jonas pra brabo. Você ver. E isso aí se manteve.
sabe? Sim. Se manteve. Agora, apesar de todos os pesares, ficou legados. Porque foi deles, os judeus, que veio para nós o quê? O templo, o tabernáculo, né? Os sacrifícios, os oráculos, a lei, os salmos, os profetas, enfim, a Bíblia. E, por fim, o próprio Senhor Jesus. É deles. E ele disse isso para a mulher samaritana, olha... Nossa, lembrei disso agora. A salvação vem dos judeus. E é o que o irmão Antônio acabou de pregar. Tanto isso é verdade, que Paulo disse, olha, o evangelho é primeiro para o judeu, depois para o grego. Isso. Depois para o gentio. E em Gálatas 3:8, nós já citamos aqui a semana passada, que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão, olha aí, porque foi dele. Agora, e às vezes nós criticamos, não, porque os judeus falharam, e falharam mesmo, então Deus teve que levantar um outro povo. Não, Deus não teve que levantar um outro povo. Já estava na presciência de Deus levantar esse outro povo que somos nós, porque nós éramos o quê? Gentios. Gentios. E a exemplo dos ninivitas, nós gentios não estávamos longe dos ninivitas, não. Éramos tão ruins quanto eles. Mas Deus que amou as almas dos ninivitas e disse isso para Jonathan, você está aí se desmanchando por causa de uma boboreira? Eu estou usando minhas palavras, né? Sim. Eu não vou. Olha que são mais de 120 mil almas, Jonas. E ao redor do mundo, gentios, são mais de, né, milhões e milhões, até hoje bilhões de almas. Então precisava vir um redentor também para nós. Glória a Deus. Então Israel se torna, em parte, incrédulo no que tocava ao Messias que viria. Eles que esperavam tanto o Messias, que o Messias veio e eles não viram. Né? Enquanto eles esperavam, até hoje estão esperando a primeira vinda, nós já estamos na segunda, esperando a segunda. Né? E graças a Deus, ainda semana passada eu respondi aqui, eu acho que foi a irmã Jerusa, né? Uhum. Graças a Deus que eles rejeitaram a Jesus e o mataram. E esta morte tornou-se vicária, isto é, a morte em lugar de outrem. Jesus morreu a minha morte, a tua morte, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Ele foi morto para que eu e você tivéssemos vida. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos sarados. Ele se tornou na cruz maldito para que eu e você fôssemos abençoados. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. Não é isso que o profeta Isaías diz? O castigo que traz sobre si, né? Isso. Nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Olha aí, vocês estão vendo aí, capítulo 53. Muito bem. Então agora, uma igreja é edificada. Ele próprio disse, edificaria a minha igreja. Agora, o que acontece? O que aconteceu com Israel é o que eu estou falando aqui desde o começo. A partir do ano 312, o que aconteceu? Começaram ou não começaram nossas falhas? Ixi. Começou a falha da igreja. Olha onde a igreja se meteu. Na verdade, eu acho interessante, sabe, irmão Antoniel, pastor Felipe, que na dispensação da queda, levou 1656 anos para Deus levantar Noé. No governo humano, 430 para Deus levantar Abraão. E a igreja ficou boa, viva, 312 anos. Aí começou a deteriorização da igreja, com o que eu acabei de falar. Ecumenismo, paganismo, tudo misturado. Como diz uma certa rede de televisão, né? Tudo junto e misturado.
O que Deus quer é tudo separado, né? E santo. É. Moral da história. 312.517. Faça as contas. 1.205 anos, precisamente. Até que veio agora uma reforma. Não é restauração, reforma. Sabe? E essa reforma já dura 506 anos.